Existe Cristão 007? Olá, pessoal. Vamos à nossa oração da manhã, Lucas, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 16. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Então, glória a Deus por essa palavra. Existe Cristão 007? Vamos entender isso. Aqui Jesus conta essa parábola falando sobre a candeia, falando sobre, enfim, algo que traz luz. E ele diz: ninguém que acende uma vela esconde ela, coloca ela num lugar baixo e esconde aquela luz. Não, a intenção é colocar num lugar mais alto para que ela possa iluminar bem o lugar, para que as pessoas possam enxergar. E muitas vezes as pessoas pregadores acabam utilizando essa palavra, dizendo que Deus vai nos exaltar, que Deus vai nos colocar em destaque. Pode ser que isso aconteça, mas aqui quero fazer uma outra aplicação, porque a gente vê aqui que a intenção, aqui Jesus mostra claramente que não tem como e que não se deve esconder uma luz. E o que ele está dizendo aqui? Depois ele termina dizendo que não há nada oculto que permaneça oculto, mas tudo vai se manifestar e não tem nada escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Ou seja, se nós nos convertemos, se nós recebemos Jesus, se nós cremos no Evangelho, não tem como, não existe a menor possibilidade das pessoas não notarem a diferença na nossa vida. Não tem como as pessoas não verem Jesus na nossa vida, não verem que a gente está diferente, não tem como as pessoas não notarem a diferença. Se a gente, depois que encontrou Jesus, a gente age da mesma forma e as pessoas não percebem, olha, é da gente pensar se a nossa conversão foi verdadeira, porque pode ser que não tenha acontecido conversão nenhuma, porque é impossível que alguém encontre Jesus, é impossível que alguém se converta e não mude de vida. Isso é impossível. Quem aqui nunca ouviu, já cristão, né? Depois de se converter, nunca ouviu assim, como tu tá diferente. Olha só, o fulano é diferente, o ciclano é diferente. O que as pessoas estão dizendo? Eu estou vendo a luz. É isso que Jesus está dizendo aqui, ó, eu estou vendo a luz. Antes estava em trevas, antes estava na escuridão, mas agora eu estou vendo a luz, eu estou vendo uma diferença. Não tem como esconder a conversão. Não tem como esconder que nós encontramos Jesus. Porque a gente começa a exalar isso. A gente começa a demonstrar isso. Não que a gente vá, mesmo que a gente não saia pregando para todo mundo, ainda assim, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, mostra que nós fomos transformados, mostra que a nossa vida mudou, mostra que nós encontramos Jesus. Então não existe cristão 007, não existe cristão tão escondido, mas tão escondido que a pessoa não consiga ver o evangelho na vida dele. Se o evangelho está tão escondido, mas tão escondido na vida de alguém, a ponto dos outros não perceberem, é porque não há evangelho nenhum na vida dessa pessoa. Vou dar exemplos aqui. Eu lembro de uma vez que um amigo do meu pai, lá dos Estados Unidos, ele estava visitando a nossa família. E a última vez que ele me viu, eu era criança, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade quando ele foi para os Estados Unidos. Aí ele ligou, ele estava visitando o meu pai e ele me ligou. O meu pai me ligou e colocou ele na linha e disse: sobe aí. Que eu morava no Morro Santana, eu morava mais embaixo e os meus pais moravam mais em cima no morro. E aí ele disse, vem aqui. E aí esse amigo, né, do meu pai, ele fez uma piada meio imoral e eu não ri. Não era uma chamada de vídeo, era uma chamada de áudio. Mas eu não ri da piada dele. E eu disse para ele, eu só mudei de assunto, eu disse, eu tô subindo aí para te ver. E sabe quando a pessoa fala algo antes de desligar? Ele disse assim, ó, como o negão tá sério. Falando de mim, né, que eu tava sério.
há muito tempo. Enfim, como falei, a última vez que ele me encontrou eu era criança, ele disse, como o negão tá sério, mas eu não xinguei ele, eu não repreendi ele, eu só não ri da piada dele, mudei de assunto e disse, eu vou subir aí para te ver. E quando subi, tratei ele super bem, eu não fui de forma alguma estúpido, mas ele percebeu a diferença. Ele percebeu que eu não ri de uma piada que era uma piada sem graça porque era uma piada imoral. Então ele percebeu a diferença mesmo sem me ver. Só pelo fato de eu não ter dado gargalhada na linha, ele percebeu que alguma coisa estava diferente na minha vida. Ele disse, o negão tá sério. Não é que o negão estava sério, é porque o negão encontrou Jesus, é porque eu encontrei Cristo e não tem como achar graça na desgraça. Então, meus irmãos, se vocês encontraram Jesus, alguma coisa diferente deve acontecer na vida de cada um de nós. Deve ser demonstrada essa diferença. Não é que a gente fique chato, não é que a gente não vá se dar com as pessoas, não é que a gente não vá conversar com as pessoas, não é nada disso. Mas a mudança acontece na nossa vida, mesmo quando a gente falha, não que a gente vá ser perfeito depois que a gente se converte, mas a gente busca a perfeição. E mesmo que, quando nós falharmos, mesmo que a gente falhe, ainda assim a gente também vai demonstrar diferença. Por quê? Porque a gente vai se arrepender. Mesmo que seja publicamente, dizer assim, olha, eu gostaria de pedir perdão para vocês, nisso e nisso, naquilo. Eu gostaria de pedir perdão para essa pessoa aqui, porque eu tratei ela dessa forma, mas eu não devia ter feito isso. Um cristão, ele faz a diferença mesmo no momento do arrependimento. Mesmo quando ele erra, ele mostra a diferença, porque ele mostra que ele tem um pai que ele quer agradar, e esse é Deus. Então faça a diferença, nem que seja até no arrependimento público. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, não permita que a gente engane a nós mesmos, Pai. Senhor, sendo um cristão meia boca, sendo um cristão 007, porque não existe isso, não tem como sermos espiões na igreja, não tem como sermos espiões na Tua presença, não existe isso, Pai. Senhor, que tenhamos uma transformação de fato, um encontro verdadeiro com Jesus, ao qual transforma toda a nossa vida, Pai, ao qual o Senhor muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, o nosso comportamento, a gente começa a agir com misericórdia, começa a agir com amor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, faz essa diferença na nossa vida, que a luz do Senhor possa iluminar as trevas em nós, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, e que a luz do Senhor possa nos transformar em luz para este mundo, Pai, em nome de Jesus, para que a gente possa revelar o nosso Pai, que é o Pai das luzes, para esse mundo que muitas vezes está em trevas, Pai. Sê conosco, Rei da Glória. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então não se engane, não seja um cristão 007. Se você gostou dessa mensagem, peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe essa mensagem com alguém, clica no sino de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo no canal, e peço que você acesse o site prlucasfranco.com, P de pastor, prlucasfranco.com, e sem compromisso teste a plataforma do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos, uma plataforma excelente para você mergulhar mais profundamente no conhecimento da palavra do Senhor. É uma plataforma semelhante à Netflix, onde tem ali diversos assuntos que você vai poder estudar o que você quiser e aprender de uma forma extraordinária. Amadureça e cresça na presença do Senhor. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.